Então, sejam muito bem-vindos finalmente à aula 6 do curso de Introdução à Ciência de Dados do Data. Essa é uma aula sobre Decision Trees, certo? Ou seja, vocês vão ver mais um algoritmo, né, de aprendizado de máquina. E esse aqui é um algoritmo importante. Vocês vão ver por quê durante a aula. Então, sejam muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dar para vocês uma motivação, como sempre. Eu sempre gosto de começar minhas aulas com uma motivação. Então, antes da gente entender a teoria, vamos entender como é que esse algoritmo funciona em diversos níveis, de maneira intuitiva, e depois a gente dá um dive, a gente mergulha um pouquinho mais na parte teórica de como ele funciona, beleza? Então vamos lá, vamos considerar esse dataset aqui, é um dataset de brincadeirinha, né, um toy dataset, de classificação. Então esse dataset é um dataset de classificação do jogo de tênis. Você tem dias, né, cada instância de treino é um dia, e você tem que classificar se você vai jogar tênis ou não naquele dia, dado essas 4 features que você tem aí, né? O outlook, a temperatura, a umidade e a força do vento, beleza? Gostaria que vocês olhassem para esse dataset assim. Vocês conseguem identificar algum padrão nessas features? Tipo, relacionando o target, que é o play, né? O target é a variável play, vou até botar meu apontador aqui. O target é essa variável aqui. Olhando essas features, vocês conseguem ver algum padrão? Por exemplo, eu só olhando assim, eu consigo ver que toda vez que eu overcast, deixa eu deixar entrar aqui, toda vez que eu overcast, a gente joga tênis. Isso é um padrão que eu percebi aqui. Bom, se você vai olhando esse dataset, vai olhando as features e tentando acertar o target baseado nas features que você tem, você vai ver que você consegue construir padrões que te permitem fazer uma classificação meio na base do if-else, sabe? Você pode construir vários if-else que te permitem classificar o seu target. E se você for bem criterioso, você consegue construir uma estrutura de classificação que é mais ou menos assim, ó, em formato de árvore. Então, você consegue construir essa estrutura de árvore aqui, em que dada qualquer instância do seu treino, né, qualquer instância do seu dataset, você consegue classificar. Vamos ver um exemplo? Vou pegar a instância número 5, por exemplo. Tá? Eu vou pegar essa instância, vou jogar aqui em cima na minha árvore, vou ver. O outlook, né, dessa minha instância número 5 é rain, então eu vou caminhar para cá. O wind, né, a feature wind da minha instância número 5 é weak, né, então eu vou andar para cá. E pronto, essa é a minha classificação. Então eu vou jogar tênis esse dia. Essa estrutura de decisão é um modelo de machine learning, que a gente chama de árvore de decisão. Esses pontos de decisão a gente chama de nó, tá? A gente chama de nó. E esses pontos de decisão que classificam a sua feature, a gente chama de folha, tá? Então isso aqui é um nó folha, porque ele classifica a minha feature. Ele é o último nó, ele é o nó que está mais embaixo na minha árvore. Esse aqui também é um nó folha nesse caso, porque a gente consegue classificar diretamente o overcast. E esse aqui também é um nó folha. Beleza? Então isso é uma árvore de decisão. Certo? Perceba que nesse caso, eu optei por simplesmente organizar esse exemplo dessa forma, e essa foi a árvore que eu escolhi fazer, mas existem diversas maneiras de você fazer uma árvore diferente. Muitas maneiras mesmo. A gente vai entrar um pouco nisso nessa aula. E ou seja, não existe só uma árvore possível que você pode fazer, existem diversas árvores possíveis. E nesse exemplo, eu não expliquei para você como é que você cria uma árvore, certo? Eu só dei a árvore para você. Então agora a gente vai ver outro dataset, e eu vou tentar explicar usando esse outro dataset, agora um dataset numérico, para vocês verem que as árvores de decisão elas servem tanto para dados categóricos quanto para dados numéricos, como a gente constrói uma árvore, beleza? Então agora a gente vai ver uma outra motivação, que é como construir uma árvore, certo? Antes de mais nada, vocês entenderam essa definição aqui? Tá tudo ok? Qualquer coisa, mais uma vez, vocês podem interromper, certo? Beleza, valeu, Rosa. Legal. Vamos ver como é que a gente constrói uma árvore, então. Imagina que você tem esse dataset aqui, então, que é um dataset também de classificação. Então, eu tenho a classe x e a classe bolinha. E eu quero separar. E classificar o melhor possível as bolinhas dos x. Beleza? Então, eu vou ter esse dataset e eu quero construir uma árvore de decisão nesse dataset. Para a gente construir, a gente vai primeiro escolher uma feature aleatoriamente. Eu vou escolher a feature x1. E eu vou criar uma espécie de divisão na minha feature x1. Essa divisão vai passar bem no meio do meu primeiro e meu segundo pontinho na feature x1. E eu vou
olhar essa divisão e eu vou ver que o lado esquerdo dessa divisão ele tá perfeito, né? Porque todo mundo que tá do lado esquerdo dessa quebra, tá? A gente vai chamar sempre de quebra em árvore de decisão. Eu vou ver que todos os pontos que estão no lado esquerdo, eles são da mesma classe, ou seja, eu tenho um ponto só e bem. Do lado esquerdo eu classifico 100%. Tá 100% separado. A gente chama de puro, tá? Em árvore de decisão. Então, meu lado esquerdo, ele é puro, porque ele só tem uma classe. Né? Todos os pontos do meu lado esquerdo são só de uma classe. Mas o lado direito ainda não tá bom, porque perceba, eu tenho vários pontos e eles estão todos misturados. Eu tenho 3 pontos de uma classe e 4 pontos de outra classe, certo? Isso não é legal, eu não tô separando bem. Então, como eu não tô gostando do meu lado direito, eu vou mover essa divisão mais um pontinho, certo? Quando eu arrasto a minha divisão para o outro lado, você vê que melhorou um pouco, porque no meu lado esquerdo, agora continua puro, né, a minha divisão, e no meu lado direito, agora ele está um pouquinho mais puro, um pouquinho mais próximo da pureza, porque eu tenho a minha proporção de pontos azuisinhos e a minha proporção de pontos vermelhinhos, né, a minha proporção de bolinha, a minha proporção de xizinho, ela está um pouco mais pura, ela está tendendo um pouco mais a ter mais bolinha, beleza? Ok. Só que eu não estou satisfeito com isso, eu vou arrastar mais um pontinho, eu vou arrastar mais um, e eu vou arrastar até o final, sempre fazendo essa avaliação de qual que é a melhor divisão possível. Para o caso da feature x1, tá? Para o caso da feature x1, na minha cabeça, eu vou fingir, tá? Que eu encontrei que essa aqui é a melhor separação. Porque ela deixa os dois lados mais ou menos balanceados. A gente vai ver como definir a melhor separação mais tarde, tá? Mas para agora, vamos definir que essa aqui é a melhor separação segundo a minha feature x1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora... Eu vou pegar a minha outra feature, minha feature x2, certo? E vou fazer exatamente a mesma coisa, só que a minha feature x2 ela é perpendicular. Então, ao invés de eu dividir assim, na vertical, eu vou dividir assim, ó, na horizontal. Eu vou avaliar cada corte que eu posso fazer. E eu vou, nessa avaliação, eu vou encontrar que com a minha feature x2, essa aqui é a minha melhor divisão. Então, essa divisão azulzinha claro é a melhor divisão que eu encontrei segundo a minha feature x1. E essa divisão vermelhinha é a melhor divisão que eu encontrei na minha feature x2. Beleza? Legal. Vocês percebem, dá pra perceber, que a minha feature x2, ela separa melhor os meus dados do que a minha feature x1. Porque se a gente pegar a minha feature azulzinha, a minha quebra azulzinha, eu tenho um pontinho vermelho, um pontinho xzinho do meu lado direito, e eu tenho um pontinho azulzinho do meu lado esquerdo. Enquanto que no caso da minha separação da minha feature x2, eu tenho que o lado de cima, ele é totalmente puro, eu só tenho uma classe, e o meu lado de baixo é totalmente puro, porque eu também só tenho uma classe. Beleza? Com essas duas quebras, eu tenho a quebra da x1, eu tenho a quebra da x2, a quebra da x2 é melhor, então eu vou pegar a quebra da x2 e eu vou definir um nó da minha árvore. Eu vou definir um nó que separa todo mundo que está em cima de todo mundo que está embaixo. E vamos supor que essa quebra que eu encontrei, ela está na posição 2, né? A gente é minha feature x2 igual a 2. Então, o meu único nó da minha árvore, que classifica com 100% de precisão os meus dados, vai ser o seguinte. Se o meu pontinho tem a feature x2 menor que 2, então ele vai ficar nessa parte de baixo, então ele vai ser classificado como um xzinho. Ele vai ser classificado como uma classe vermelhinha, rosinha. Se o meu x2, o meu ponto tem x2 maior que 2, ele vai ser classificado como uma bolinha, ele vai ficar nessa parte de cima aqui. Beleza? Deu para entender isso aqui? Se não entendeu, eu posso explicar de novo. Certo? Qualquer dúvida, vocês me acionem, tá? Beleza. Para esse exemplo aqui, vocês percebem que o nosso dataset era super complexo. Então, com um nó só, eu consegui classificar 100% dos nossos dados de treino. Só que, na verdade, na vida real, os nossos datasets não vão ser nem um pouco assim. Então, vamos supor que eu não tivesse satisfeito, que aqui em cima tivesse vários xzinhos, aqui embaixo tivesse várias bolinhas, e as minhas duas quebras, né, tanto essa quebra de cima e essa quebra de baixo, elas estivessem totalmente impuras. O que a gente faz em árvore de decisão é que eu ia pegar esse mesmo algoritmo que eu mostrei para vocês, pegar a feature x1, verifica todos os cortes, pega a feature x2, verifica todos os cortes. Eu ia chamar isso recursivamente para a parte de cima e para a parte de baixo, até eu encontrar um nível de pureza desejado e eu encontrar uma precisão suficiente na minha classificação. E, nesses casos, a nossa visualização não fica tão bonitinha, quebrada no meio, ela fica desse jeito aqui. Isso aqui é um dataset sintético, em que os pontinhos amarelos e os pontinhos vermelhos, eles foram retirados de duas gaussianas, beleza?
E aqui a gente tem uma classe vermelhinha, uma classe amarelinha, e perceba que aqui a gente fez mais ou menos o que a gente fez antes, né? A gente fez uma quebra na horizontal, essa foi a nossa primeira quebra. E todo mundo que estava em cima foi classificado como amarelo, todo mundo que estava embaixo foi classificado como vermelho. Só que o nosso algoritmo não estava satisfeito, porque aqui em cima tinha vários pontinhos vermelhos que estavam sendo classificados como amarelos. Então ele foi lá e fez uma quebra assim, ó. Fez uma quebra nesse sentido. E separou. Aqui embaixo ele não chamou recursivamente, porque aqui embaixo estava completamente puro. Mas aqui na esquerda, aqui na parte superior, na esquerda, ele classificou todo mundo que estava na esquerda como vermelho e todo mundo que estava na direita como amarelo. Só que ele teve outro problema, porque tinha pontinhos amarelos aqui que estavam classificados errado. E aí ele foi quebrando, ele fez essa quebra, ele fez essa quebra, e ele chegou nessa visualização que a gente tem. Então, geralmente, as árvores de decisão, elas têm esse tipo de visualização. Diferentemente do KNN, né, que você vê aquelas fronteiras redondas, a árvore de visualização ela tem essas quebras bruscas, que são sempre perpendiculares ou paralelas às nossas features, aos eixos das nossas features. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podem falar agora, caso tenham. Certo. Eu vou considerar, então, não tem quebra diagonal. Boa pergunta, Adri. É o seguinte, as árvores de decisão... Boa. Bruno também perguntou isso. Vamos lá. As árvores de decisão, elas foram inventadas nos anos 70. Elas são bem antigas. E da machine learning clássico, assim. E era computacionalmente custoso fazer cortes diagonais. Porque você tinha que sempre ficar calculando a angulação desse corte e tal. E, na verdade, assim, como árvores de decisão são muito antigas, a gente já fez tudo. Já tem paper que tenta praticamente todos os tipos de corte. E, na verdade, a gente descobriu que mudar o corte de corte ortogonal para um corte diagonal não vale a pena. É um trade-off que vai custar mais caro computacionalmente e não melhora tanto assim a sua accuracy. Tá? Isso vai ficar um pouco mais intuitivo depois, quando a gente estudar um pouquinho mais a fundo, agora, inclusive, como as árvores de decisão funcionam. Beleza? Legal. Então, eu espero que vocês já tenham uma boa intuição, né, do que uma árvore de decisão faz com o nosso espaço. Vocês até perguntaram, né? Então, vocês entenderam agora que as nossas quebras são ortogonais. E eu faço uma pergunta para vocês. Com base nessa questão de chamar recursivamente quando não classifiquei, né? Quando não estou satisfeito com a precisão da minha classificação, eu chamo recursivamente e a minha árvore vai crescendo de maneira recursiva. O que acontece? É uma pergunta para vocês. O que acontece se a minha árvore ela é muito profunda? Overfitting. Eu vou overfitar. Eu vou classificar muito bem, só que eu não vou generalizar bem. E se a minha árvore for muito rasa? Eu vou underfitar, certo? Underfit, exatamente, Diego. Eu vou ter um underfitting. Porque a minha árvore ela vai ter muito viés. A gente vai ver isso no final da aula, mas mantenha isso em mente, tenha essa intuição. Fechou? Certo. Então, com base nisso, se a minha árvore for muito profunda, se a minha árvore for muito rasa, qual é a melhor árvore possível? A melhor árvore possível é a menor árvore que vai bem no nosso conjunto treino, certo? E como que a gente acha a menor árvore que vai bem no nosso conjunto treino? A gente testa tudo. Certo? Errado. Porque testar tudo significa o quê? Testar tudo significa pega o primeiro corte, faz uma árvore com esse primeiro corte, vai chamando recursivamente, aí volta a recursão. Faz o segundo corte para a primeira feature, faz outra árvore, vê se ela deu melhor que a primeira, volta na recursão. E faz isso para todos os cortes. E não foi isso que eu mostrei para vocês, né? A gente não fez isso. Eu fiz a primeira quebra e fui verificando até eu achar a melhor quebra atualmente, nesse ponto do algoritmo, e eu pegava essa melhor quebra. E isso é uma estratégia que a galera da computação chama de grid. Se você não é da computação, fica tranquilo, você não precisa saber o que é grid. Eu vou entrar mais em detalhes, você não vai precisar saber. Mas a parte importante é que, se a gente fosse calcular, se a gente fosse encontrar qual que é a melhor árvore possível, a gente teria um problema que em computação chama de NP-hard, que é um problema não polinomial, ele é computacionalmente inviável. Então a gente vai usar heurísticas que vão dar uma solução aproximada pra gente, que é bem mais rápida computacionalmente, que vai dar uma árvore muito boa. Fechou? Legal. Qual que vai ser a chave da nossa heurística? Avaliar a nossa quebra, avaliar o nosso corte. Como eu falei para você anteriormente, no exemplo que a gente fez na mão, o nosso algoritmo ele fez o quê? Ele percorreu... eu vou até voltar ali. Nosso algoritmo fez o quê? Ele olhou para esse corte, avaliou a qualidade da separação dos dados na esquerda e na direita, avançou, avaliou na esquerda e na direita,
avançou, avaliou na esquerda e na direita, e assim sucessivamente, para todos da feature X1, depois para a feature X2, e escolheu o que ele achou melhor entre as duas features, certo? É isso que a gente vai fazer. Só que, perceba o seguinte, quando a gente, no exemplo, a gente tinha uma boa intuição visual do porquê que o lado esquerdo e o lado direito estavam balanceados. A gente estava vendo o nosso dataset, igual a gente tem aqui embaixo. A gente consegue ver que essa divisão aqui ela é pura. Só que na vida real você não vai ter isso, certo? O dataset vai ser multidimensional, vai ter D dimensões. Então a gente tem que usar algumas métricas matemáticas para a gente poder ver se o nosso corte atual, se a nossa quebra atual, ela está sendo pura. Ela está deixando o nosso dataset cada vez mais puro a cada quebra. Beleza? Legal. A gente chama essas métricas que vão permitir que a gente avalie que o lado de cima, o lado de baixo, né, ou no outro caso, o lado esquerdo e o lado direito, sejam puros, de métricas de pureza, certo? E a gente tem 3 grandes métricas, né, que é a impureza de Gini, entropia, no caso de classificação, e no caso de regressão, porque as árvores de decisão também são utilizadas para regressão, inclusive elas são também chamadas de CART, Classification and Regression Trees, né, então elas também, desde o começo, lá nos anos 70, elas foram pensadas em regressão, e no caso de regressão a gente usa a Variance Reduction, tá, que é uma outra métrica, beleza? A gente vai ver essas 3 aqui. Então vamos começar primeiro nas métricas de classificação, mas antes disso eu queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Acho que não, né? Eu só dei uma descida. Se tiver, pode falar, tá? Lembra disso. Vamos começar então com as métricas de classificação. Como eu falei, a gente tem 2 métricas de classificação, que é a impureza de Gini e a entropia. Nas 2 métricas de classificação, a gente usa um valorzinho, que é esse PK. Esse PK deixa as coisas mais assustadoras, mas ele é muito simples. O PK é só a proporção entre o número de pontos da classe K no lado do meu corte. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tá? Vou pegar, sei lá, esse corte aqui, certo? A gente tem 2 classes. Então, eu vou ter 2 P's. O P bolinha e o PXinho. Vamos calcular para o lado esquerdo, tá? O PXinho do lado esquerdo é 4/5, porque eu tenho 5 pontos e eu tenho 4 pontos que são Xinho. O P bolinha do lado esquerdo é 1/5, porque eu tenho uma bolinha e 5 pontos Xinho. E 5 pontos. Sacou? Isso é o P. É o PK, certo? É o P da sua classe. É a proporção de pontos da sua classe naquele lado do corte. Então, se a gente pensa desse jeito, a entropia de Gini, vamos começar por ela é bem fácil de interpretar, né? Porque, pensa no nosso caso, que a gente tem 2 classes. Quando o nosso nó for muito puro, esse PK vai estar bem alto, vai ter bem próximo de 1, certo? Porque quase todos os pontos daquele lado do corte vão ser da mesma classe. Então, esse cara aqui vai ser bem baixo. Ao mesmo tempo, então, desse jeito, com 2 classes, a gente consegue fazer um gráfico mais ou menos assim. Esse gráfico você percebe que ele é meio complementar, né? Porque se o meu PK ele é alto, significa que na minha outra classe, o meu PK daquele lado do corte é baixo, é próximo de 0. Então a minha entropia de Gini vai ficar bem baixa. Tanto aqui, quando o meu PK é 0, quanto o meu PK é próximo de 1. Beleza? O Bruno fez uma pergunta. O PK é a proporção a todos os pontos de um lado do corte, a todos os pontos do lado do corte. A todos os pontos do lado do corte. Importante. Então aqui a gente está calculando só para um dos lados do corte, tá? Essas métricas são para um dos lados do nosso corte. A gente vai ver como é que a gente junta os 2 lados do corte mais adiante. Boa pergunta. Então, você percebe que conforme o meu nó fica mais puro, ou seja, o meu P vai tendendo para 1 ou para 0, a minha impureza de Gini diminui. Beleza? A entropia é uma outra... O que é o S de G? Ah, o S, tá. Todo mundo faz essa pergunta. O S, ele é o conjunto. S vem de set. É o conjunto de pontos. Porque esse S aqui vai ser o conjunto de pontos. A gente vai ter 2 S's, né? SL, que é o conjunto de pontos à esquerda do corte, e o SR, que é o conjunto de pontos à direita do corte. Por isso que a gente tem aquele S ali. Mas por que esse S aparece aqui e ele não aparece aqui? Porque o P é um ponto do S, né? Então, o P, então quando a gente fala aqui entropia de Gini, de S, na verdade, a gente calcula usando P. Beleza? Boa pergunta, hein? Bem observado. Se não ficou claro, pode perguntar de novo. Mas, retomando, no caso da entropia, a nossa intuição é mais ou menos a mesma. A entropia, para quem não sabe, é uma métrica que ela vem da teoria da informação, certo? E da física. E a entropia mede o quão bagunçado, o quão misturado é um sistema. No nosso caso, o sistema vai ser um dos nossos lados do corte. Então,
a entropia ela vai ser bem alta quando do nosso lado do corte, né? Vamos supor do lado esquerdo. Quando do nosso lado ele tiverem muitos pontos de várias classes misturadas mais ou menos na mesma proporção. Mas a nossa entropia vai ser bem baixa quando tiver muitos pontos da mesma classe e poucos pontos das outras classes, certo? Isso é a entropia, sacou? Nas referências dessa aula, que mais uma vez eu vou reforçar que vocês vejam, tem vários exemplos numéricos em que o cara pluga um valor ali e você vê isso acontecendo na prática, beleza? Se vocês não tiverem dúvidas em relação às métricas de pureza de classificação, eu vou para métrica de regressão, que é mais simples ainda. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Certo. No caso de regressão, a gente usa uma métrica chamada Variance Reduction, que é essa aqui. E, na minha opinião, essa métrica ela é bem mais simples, na verdade, de entender. Porque ela é basicamente 1 dividido pelo número de pontos que tem dentro do nó, vezes a variância daquele lado do nosso corte. Então, por exemplo, no caso aqui, né, naquele exemplo que a gente tinha a feature x1, x2. Vamos supor que a gente está trabalhando com a feature x1. Eu vou pegar para cada ponto do meu lado do corte e eu vou pegar cada ponto do meu lado do corte e vou subtrair da média da minha feature x1 daquele lado do corte, elevar ao quadrado e somar. Isso é a variance reduction, certo? É uma métrica que, na minha opinião, ela é até um pouco mais simples de pensar. Beleza? Ok. Mais uma vez, qualquer dúvida pode perguntar. É bom lembrar também que no caso ali no caso eu mostrei para vocês um exemplo visual de classificação. O que acontece no caso visual, né, se a gente fosse visualizar a regressão? Quando a gente visualiza a regressão, os nossos cortes, aqueles cortes da árvore, sabe? O que é YI? O YI. YI, eu vou pegar um exemplo visual, que acho que foi mais fácil. O YI é o valor desse ponto, finge que eles não têm classe, tá? Finge que todos esses pontos aqui são iguais, são só pontos, porque isso aqui é uma regressão. YI vai ser o valor de x2 para esse ponto aqui, por exemplo. E o que é o Mi? O Mi vai ser a média do valor de x2 desse lado do corte. Deu para entender? Se não deu para entender, você pergunta, pode abrir a voz se quiser. Tá, beleza. É só o valor mesmo, é só o valor da feature naquele ponto, sabe? É só o x2i. Eu botei y aqui, mas é x2i, por exemplo. Y só para falar que é a feature que é aquela feature daquele ponto. Fechou? No caso de regressão, aquelas quebras da árvore, sabe? Que a gente estava vendo, que estava tentando separar uma classe da outra. No caso da regressão, as nossas quebras, elas vão ficar uma escadinha tentando acompanhar a progressão das nossas features. É só isso. E o output vai ser sempre a média, né? Vai ser sempre a média daquele nó, dos pontos que tiverem naquele nó. Então, essa é a modificação que a gente tem que fazer para a regressão, beleza? Certo. Só que até agora, né, até esse momento, o que eu ensinei para vocês? Eu ensinei como que você mede a pureza de um dos lados do nosso corte, certo? De um dos lados da nossa quebra. Só que a gente não pode medir só de um lado, a gente tem que medir dos dois lados da nossa quebra, certo? Como que a gente junta a medida dos dois lados? A gente junta do jeito mais intuitivo possível. Eu vou calcular a minha medida de impureza do lado esquerdo, vou calcular a minha medida de impureza do lado direito, vou multiplicar pelo número de pontos que tem do lado direito, multiplicar pelo número de pontos que tem do lado esquerdo e somar. É isso. O que é esse M? Esse M é a medida que eu estou usando. Pode ser impureza de Gini, pode ser entropia, pode ser variância. Beleza? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que eu tenho que ponderar a impureza do lado esquerdo e por que eu tenho que ponderar a impureza do lado direito pelo número de pontos lá? Alguém sabe? Alguém arrisca? Pode ter mais pontos de um dos lados. É isso mesmo. Pega aqui, ó. Nesse caso, a impureza desse cara aqui é 0, certo? Só que tem um ponto do lado dele só. E no final, né, a gente vai até o final, a gente vai arrastando esse corte até o final. Então, no final, a gente vai ter também do lado direito só um ponto. Então, eu preciso ponderar pelo número de pontos, porque, né, eu preciso balancear isso. Senão a minha árvore vai ter uma tendência a sempre escolher as beiradas do meu dataset. E isso não faz muito sentido. Fechou? Então, vamos recapitular rapidinho como a gente faz o corte, porque isso é a parte mais importante de uma árvore de decisão
e é o ponto central da aula, tá? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Como a gente vai fazer um corte? A gente vai traçar a nossa divisão, vou calcular a impureza para o lado esquerdo, calcular a impureza para o lado direito, vou mover, calcula para o lado esquerdo, direito, calcula para o lado esquerdo, direito, até o final. Escolhe o melhor corte dessa feature. Depois, vai fazer a mesma coisa com a feature X2. Vai comparar o melhor corte da feature X2, o melhor corte da feature X1 e vai pegar aquele que é melhor. Fechou? É assim que faz um corte. Alguém tem dúvidas em relação a isso? Pode falar se vocês tiverem, pessoal, por favor. Se sentir à vontade, pode abrir o microfone também, se ficar mais fácil. Valeu, Leniel. Beleza. Eu vou seguir então, tá? Legal. Até agora, pessoal, a gente se preocupou em fazer a melhor árvore usando uma heurística. Eu espero que você tenha entendido isso. Só que a gente só se preocupou se o algoritmo funciona ou não, certo? Porque assim, no começo eu falei para vocês que a gente ia usar uma heurística para tentar acelerar o nosso algoritmo, certo? Porque o nosso algoritmo é muito lento para treinar. E a gente, beleza, vou usar uma heurística, beleza, Dora, vou aceitar. Mas vamos ver se essa heurística funcionou agora, tá? Porque, bom, não sei, vamos ver. Vamos ver se ela funcionou. Vamos botar na ponta do lápis todas as operações que a gente realiza para treinar a nossa árvore. Vamos lá. Eu tenho que realizar N operações para cada feature do meu dataset. Faz sentido, né? Porque eu pego a feature X1, percorro, pego a feature X2, percorro. Só que para cada vez, para cada avaliação, eu tenho que percorrer o meu conjunto de dados inteiro, certo? Então, ó, isso aqui é o começo. Eu tenho que realizar N operações para cada feature. Só que para cada avaliação de cada corte, eu tenho um custo K vezes N. Por quê? Porque eu tenho que gastar N operações, eu tenho que percorrer o meu dataset inteiro para calcular a proporção das classes do lado direito e a proporção das classes do lado esquerdo para cada classe K. Ou seja, se eu botar isso na ponta do lápis, o custo do meu algoritmo é O de K de N quadrado. Vocês acham que isso é barato? Qual é a opinião de vocês? Pode chutar. A gente não gastou tanto tempo assim pensando em complexidade durante esse curso. Pessoal, não é que não é muito barato. Isso é absurdamente caro. Pensa. Isso é absurdamente caro. Isso é absurdamente caro. Pensa nisso. Se você tem um dataset de tamanho N, aí você duplica esse dataset de tamanho N, automaticamente o seu custo de treino multiplicou por 4. Certo? Então eu menti para vocês. Porque eu falei para você que a gente ia ter uma heurística que ia melhorar muito o tempo do nosso treinamento. Mas não melhorou, né? Tá caro ainda. Então o que aconteceu? A nossa heurística foi ruim? Não, ela não foi ruim. Ela foi boa. O problema é que nós estamos sendo ingênuos. Nós estamos sendo ingênuos. Se a gente for um cientista da computação esperto, e aí os cientistas da computação são úteis em ciência de dados, a gente consegue quebrar esse N quadrado e transformar em um N. Por quê? Pensa comigo. O que eu falei para você? Vou voltar mais uma vez aqui. O que eu faço? Eu tenho que avaliar, né? Eu tenho que calcular a entropia ou a impureza de Gini para o lado esquerdo e calcular a entropia e a impureza de Gini para o lado direito. Depois, quando eu movo para cá, eu tenho que calcular tudo de novo. A entropia do lado esquerdo e a entropia do lado direito. Beleza? Só que repara, não mudou nada, né? Desse corte para esse corte, o que mudou? Esse ponto aqui. Então eu não preciso recalcular tudo do zero. Porque o ponto que estava no lado direito, esse ponto que estava no lado direito agora foi para o lado esquerdo. Então eu não preciso calcular tudo zero. É só subtrair esse ponto daqui e aumentar ele desse lado daqui. Isso é uma operação lá de 1. Então a gente conseguiu quebrar esse algoritmo em um algoritmo muito mais lento, muito mais rápido. Agora ele é linear em relação aos nossos dados. E isso é muito rápido. Linear em relação aos dados e machine learning é excelente, cara. É fantástico. É incrível, assim. Pra gente é muito bom. Certo? Se você não entendeu essa sacada, primeiro que, se você não for da computação, tudo bem, eu acredito que talvez você não tenha entendido desde o começo, porque você não sabe essa notação usando O, tá? Eu vou deixar essa referência aqui, que vai estar nas referências dessa aula. Veja só esse pedacinho, se você quer muito entender isso aqui, veja só esse pedacinho. Quando você clica nesse link aqui, ele vai para um vídeo no YouTube exatamente no pedacinho importante. Se você quiser muito saber, veja só esse pedacinho, tá?
Se você não entendeu, pode me chamar. Ah, o que é o K e o que é o D? O D é o número de features e o K é o número de classes. Então, eu tenho que. Para cada corte, eu vou ter que avaliar para todas as minhas features, e eu tenho N pontos, então eu vou ter que percorrer N vezes para cada feature, e para cada vez que eu avaliar dois lados, eu vou ter que gastar K de N, fica O de cada N quadrado. Tem essa sacada, fica O de cada N, que é linear. Se você não entendeu isso aqui, fica tranquilo, você pode me chamar no Discord para você entender. Eu posso tentar te explicar de uma maneira diferente, ou você pode ver essa referência do Kilian Weiberger, de Cornell, que é bem melhor que eu explicando. Então, você com certeza vai entender. Legal. Agora, qual que é o custo do teste do nosso algoritmo? O custo do teste do nosso algoritmo é logarítmico, cara. Porque é só descer uma árvore, certo? E em ciência de dados, gente, a gente trabalha com coisa tão pesada que um custo logarítmico é constante. Ou seja, se um custo é logarítmico, a gente pode falar que ele é só 30. Porque, enfim, vai ser só 30 mesmo. É bem rápido, tá? Certo. E qual que é o nosso custo de memória? No caso do KNN, a gente precisava armazenar nosso dataset inteiro. Porque toda vez que a gente ia fazer uma inferência, a gente tinha que percorrer nosso dataset e encontrar a instância do nosso treino que era mais próxima da nossa instância de teste, certo? Mas aqui, eu não preciso mais fazer isso, porque a minha árvore, ela tem os nós. Então é só armazenar os nós. Se eu armazenar os nós, que custa, sei lá, bytes no HD do meu computador, eu já consigo classificar qualquer instância de teste, certo? Então, a resposta é, para aquela pergunta que eu fiz no começo dessa parte, o nosso algoritmo é otimizado? Absurdamente otimizado. Muito rápido. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar sobre isso, Bruno. Eu vou falar sobre isso exatamente agora. Eu vou falar sobre isso exatamente agora. Pessoal, no começo eu mencionei que se a gente tivesse uma árvore muito profunda, a gente teria uma árvore que overfita. E se a gente tivesse uma árvore muito rasa, a gente tinha uma árvore que underfita. Certo? Legal. E é esse o trade-off, Bruno. É esse o trade-off. As árvores de decisão, elas não são muito boas e elas não são utilizadas na prática desse jeito que eu estou ensinando, mas vocês vão entender porque vocês estão aprendendo. Elas não são utilizadas por causa de um dilema, né, de um teorema que a gente tem em machine learning chamado bias trade-off, certo? Bias variance trade-off. Dilema viés variância. O dilema viés-variância é aquele dilema que todo mundo sabe, que acontece com todos os modelos de machine learning, que é, se o seu modelo treinar demais, ele overfita, se ele treinar de menos, ele underfita. Tudo bem. A árvore de decisão, assim como todo algoritmo de machine learning, ia ser suscetível a esse problema, certo? Certo. Só que olha para esse gráfico aqui. Nessa figura, isso aqui é uma curva de treino de uma árvore de decisão. A curva em vermelho é uma curva de teste e a curva em azul é uma curva de treino. Nessa figura, a gente vê que esse aqui seria o ponto ótimo, né? É o ponto que a gente minimiza o teste e o treino ao mesmo tempo. Só que perceba que é bem pequena essa região. Essa região é pequena porque é o seguinte: a minha árvore de decisão ela tem basicamente um hiperparâmetro, que é a profundidade. E a profundidade da árvore de decisão ela é discreta. Não existe uma árvore que tenha 3.00001 níveis de profundidade. A árvore ela tem 3, ela tem 4. E quando os nossos hiperparâmetros são discretos, eles não têm precisão suficiente para permitir que a gente caia dentro dessa região com tanta facilidade assim. Ou seja, a nossa otimização fica prejudicada por causa disso. Idealmente, no mundo ideal dos algoritmos de aprendizado de máquina que são realmente utilizados na prática, essa regiãozinha aqui, gente, ela é gigantesca. Ela não é estreitinha, ela é absurdamente larga para facilitar a gente otimizar o nosso algoritmo. E a gente vai ver, vocês vão ver nas próximas aulas, que existem duas maneiras de solucionar os problemas das árvores de decisão, com viés e com variância, que é usando bagging, né? Bagging vai tentar, é uma técnica que a gente vai usar para tentar solucionar o problema do viés, e boosting é a técnica que a gente vai tentar utilizar para resolver os problemas de variância. Beleza? Isso vocês vão ver nas próximas duas aulas. Fechou? Até aqui. Alguém teve dúvidas? Podem falar. Abram o coração aí.
Certo. Se ninguém tem dúvidas, vamos entender, então, as grandes vantagens e desvantagens das árvores de decisão. As árvores de decisão, elas são muito fáceis de interpretar, certo? Elas são absurdamente fáceis de interpretar, porque, pensa, depois que a sua árvore está treinada, quando você pega uma instância nova, uma instância de teste, para você interpretar o processo de tomada de decisão do modelo, é só você percorrer o caminho que essa instância teve na árvore para você classificar ela, ou para você dizer o valor que ela obteve na regressão. Vocês conseguem pensar em que contexto isso aqui é importante? Vocês conseguem me dar um exemplo de contexto em que é importante interpretar as features? Ou seleção? Elabora um pouquinho mais, Diego. Vocês acham que concederam ou não crédito bancário? Boa, Iago. Exatamente, é o exemplo clássico. Onde eu trabalho, os nossos modelos têm que ser o mais interpretáveis possível. O mais interpretável que der. Porque a gente trabalha com dados, a gente trabalha com serviços de fraude, com serviços de crédito bancário, score, com serviços de marketing, com serviços diversos. E a gente tem que fornecer para os nossos clientes uma capacidade de interpretabilidade. Porque se o nosso... tudo bem, você pode... se um cliente ficar insatisfeito com os nossos serviços, ele pode acionar a gente. E mais do que isso, as outras instituições que dependem dos nossos serviços também precisam interpretar aquilo que elas vão falar para os clientes delas. Então, interpretabilidade virou uma keyword dentro da área de IA, hoje em dia, cada vez mais. Porque, cara, realmente, a interpretabilidade é um problema muito sério. Existem grandes instituições que são processadas por problemas de interpretabilidade, certo? O que o Diego falou? Ver no final quais foram... interessante. Interessante. Isso, Diego, é uma prática interessante. O Diego ele tá falando o seguinte, que você pode treinar uma árvore de decisão. Você pode treinar uma árvore de decisão e ver quais features foram mais úteis para ela. E depois você pode treinar outro modelo só com as features que foram mais úteis e interpretáveis. Foi isso? Mas sim, isso é uma prática recorrente. Muitas pessoas fazem isso. As pessoas usam uma árvore de decisão para poder escolher as features que elas vão usar nos modelos delas, porque as árvores de decisão tendem a ser interpretáveis e elas tendem a promover. Elas são uma boa maneira de você verificar se uma feature é boa, né? Se uma feature discrimina bem. As features que ficaram mais em cima, elas tendem a discriminar melhor o seu dataset, e você pode usar uma árvore de decisão para poder escolher as features que vão entrar no seu outro modelo. O João Gonçalves falou o seguinte, dá para treinar uma pessoa para tomar uma decisão baseada numa árvore de decisão? Dá, e isso na verdade é comum. Comum, não exatamente nesse contexto, a pessoa bater o olho numa árvore de decisão e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, mas na verdade o que se faz muito, isso é muito comum, modelos de apoio à tomada de decisão, eu já trabalhei com isso, você faz uma árvore de decisão, você mostra para a pessoa o que o modelo está te falando, e aí, realmente, essa pessoa vê se aquilo faz sentido, e com base nisso, ela tenta explicar para outra pessoa, ou ela toma uma decisão para o negócio dela, enfim. Realmente, dá para treinar uma pessoa para tomar uma decisão baseada numa árvore de decisão. Dá mesmo, bem pensado. Então, sim, interpretabilidade é a palavra-chave de árvore de decisão, sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, a gente tem algumas outras características, que é o fato de que as árvores de decisão, elas funcionam out of the box. O que isso significa? Significa que elas usam qualquer tipo de dado. Você precisa pré-processar seus dados muito pouco para colocar na árvore de decisão, porque ela funciona com dado categórico e com dado numérico. Então, de boa usar a árvore de decisão para praticamente qualquer tipo de dado. Além disso, as árvores de decisão, diferentemente do KNN, por exemplo, elas não são sensíveis à escala das features, né? Porque a árvore de decisão, ela está sempre cortando na mediana, entre os dois pontos. Né? Lembra das nossas quebras? Eu pego um ponto, outro ponto e passo uma quebra no meio. Essa quebra está na mediana, e a mediana não é sensível ao outlier, então não interessa a escala das suas features. Beleza? Bom, essas são, além disso, por último, eu estava esquecendo o mais importante, que é a última coisa que a gente falou. As árvores de decisão, elas são absurdamente rápidas e absurdamente otimizadas. Então, isso é outra coisa chave para você utilizar uma árvore de decisão. Só que, porém, tá vendo essa observação aqui?
As árvores de decisão são péssimas na prática. Porque os nossos datasets, eles caem naquele caso lá, esse caso aqui, né? Do bias variance trade-off, do dilema viés-variância. Então, poxa, é um pouco triste, né? A gente tem um modelo que é tão bom em algumas coisas, mas por causa de um defeito, a gente não consegue usar porque ele cai nesse dilema viés-variância. Então, na prática, o que a gente faz é, a gente usa a árvore de decisão como base para bagging e para o boosting, que são métodos que resolvem esses problemas. E é exatamente por isso que a gente coloca sempre a aula de Decision Trees nesse curso. Porque seria muito fácil para a gente virar para você e simplesmente deletar tudo, todo esse conhecimento teórico que eu passei para você, chegar aqui e falar, pessoal, vamos usar o XGBoost, vamos usar o LGBM, vamos usar o CatBoost, que são todos métodos de boosting, que são os métodos mais utilizados no mercado e são utilizados de maneira quase que ubíqua. Tem muita gente aí que simplesmente nem sabe direito o que está fazendo, ele só pega e aplica um algoritmo de boosting qualquer. E é por isso que a gente faz 3 aulas para passar isso aqui, porque a gente quer que você tenha uma boa base teórica de entendimento do que o seu modelo está fazendo, quando usar e quando não usar, enfim. Então, essa aqui vai ser essa é a primeira de uma sequência de 3 aulas. Essa foi a aula de árvore de decisão, a próxima vai ser de boost, de bagging, e a próxima vai ser de boosting. Beleza? Essa é a nossa motivação para fazer essa aula aqui, certo? Então, na prática, lembre-se disso, na prática você nunca vai usar árvore de decisão. Só na teoria, se você vai usar para poder entender bagging e boosting, que você vai usar muito, gente, muito. Esses 2 algoritmos são absurdamente utilizados, tá? As referências desse curso, dessa aula, são as aulas 29 e 30 do curso do Kilian Weinberger, professor de Machine Learning na Universidade de Cornell. Gente, eu recomendo muito, imploro para vocês, vejam essas aulas. Por favor, vejam essas aulas. Elas passam tudo que eu passei aqui, mas elas são maiores, né? Ele teve 50 minutos cada aula, eu acho, se não me engano, para passar esse conteúdo. Então ele vai um pouco mais além, ele faz uns questionamentos, ele pega ele bota nas fórmulas, né, os números, para você poder ter uma intuição melhor. Vale a pena assistir. E eu quero saber se vocês têm dúvidas. O Vitor, o Russo mandou para mim aqui uma dúvida. As árvores de decisão também são super importantes por causa do Random Forest. O Random Forest, você vai ver que ele é um algoritmo de bagging, Vitor. O Random Forest é um algoritmo de bagging. E o XGBoost, CatBoost, blá 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 boost, é tudo algoritmo de boosting, tá? E vocês vão ver que o Random Forest é um algoritmo incrível, gente. É um algoritmo super simples. Ele é a mesma coisa que a árvore de decisão, mas ele tem um detalhezinho, 2 detalhezinhos que vão fazer toda a diferença, vão fazer um algoritmo incrível que é utilizado na prática, inclusive nas competições do Kaggle, tá? Alguém tem mais dúvidas? Podem mandar. Eu posso explicar alguma coisa de novo também. Quando a gente pararia de construí-la? Então, aí você tem que testar os hiperparâmetros, né, Pedro? Em geral, os modelos de machine learning, eles são assim. Você pode ir testando os hiperparâmetros, testar vários hiperparâmetros e ver qual árvore você sai melhor no treino e é menor, por exemplo. É um bom jeito de você conseguir evitar o overfitting. Você pega a menor árvore que vai tão bem quanto as outras. Você pega a menor árvore possível que vai bem no treino. Você tenta acertar. Você tenta acertar isso aqui. Você vai testando vários hiperparâmetros. Tá vendo aqui, ó, que o X é o hiperparâmetro, é a profundidade da árvore. Você vai testando vários valores até você achar um que não dá overfitting nem underfitting. O Diego perguntou: acho que CART já corta se a impureza entropia não diminuir. Eles cortam. Se você pegar o Scikit-learn na vida, ele já vai... Se a entropia não diminuiu, uma vez ele já vai parar de fazer quebras na árvore. Mais dúvidas? Pode mandar, Russo. Se a gente poda a árvore quando ela overfita. Isso também é uma técnica. Podar a árvore quando ela overfita. Tá. Se vamos podar a árvore quando ela overfitar, como decidimos quais features vamos... Por exemplo, na verdade, você, por padrão, não poda uma árvore, tá? Você não poda uma árvore, você só faz a árvore. Aí, beleza, ela tem lá o comprimento dela, e depois você pode tentar fazer uma árvore menor que vai tão bem quanto ela. Isso é uma coisa. Agora, por onde vamos começar as quebras?
Segundo o nosso algoritmo, você vai testar todas as features e vai pegar aquela que dá a melhor quebra naquele momento. Deu para entender? Se não deu, pode perguntar. Pode continuar perguntando, sem problema. A gente tem uns minutos aí. Também não tem horário também. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou estar disponível até o final da aula e é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença e podem tirar dúvidas comigo no Discord. Valeu, tchau, tchau.